Hoje, a arte de gerenciar pessoas exige muita criatividade, pois no lugar de controlá-las, é preciso energizá-las, buscando atender às suas expectativas e aspirações mais complexas. Bom, meus amigos, nós estamos hoje aqui para conversar sobre um assunto importante, que é a arte de gerenciar pessoas. Eu queria destacar três palavras que são muito importantes: a arte, gerenciar e pessoas. Por que nós demos esse nome arte e nós não demos um nome do tipo uma metodologia de gerenciar pessoas, a ciência de gerenciar pessoas? Porque nós queremos falar arte mesmo. Lembre de um artista trabalhando, o pintor pintando um quadro, alguém esculpindo mármore, se quisermos ser clássicos. Ele está num processo criativo. Então, a arte tem a ver com a capacidade criadora. Criar não se cria no vazio. Para se criar, nós precisamos de dominar certas técnicas. Alguém serrando uma madeira para construir uma cadeira, ele precisa saber serrar. Eu não saberia serrar uma madeira, o construtor de cadeira sabe. Então, ele está precisando saber serrar, mas ele está a serviço de uma criação. Então, é por isso que nós chamamos de arte. Gerenciar exige criatividade, exige um domínio de técnica e está sempre a serviço de uma ideia prática. E é sobre essas coisas que nós vamos falar. Outra palavra importante é a palavra gerenciar. Há uma definição clássica de gerenciar. Eu tenho a impressão que não há pessoa que não conheça uma definição. Gerenciar é a arte de obter resultados através de pessoas. Esse através de pessoas, nós poderíamos, de um jeito bastante forçado, falar, não, é a arte usando as pessoas. Eu acho que é o que distingue a ação gerencial de hoje da ação gerencial de 60 anos atrás. Onde é que está essa diferença? Hoje em dia, gerenciar continua sendo obter resultados. Só que nós não usamos mais através ou usando as pessoas, ou quem sabe, como alguns gostavam, controlando as pessoas. Quando nós falamos em gerenciar, nós queremos dizer que atendendo às expectativas das pessoas. Vou até repetir. Obter resultados, atendendo às expectativas das pessoas. Essa é a chave do gerenciar nos tempos modernos. É uma arte e é gerenciar. E pessoa? O que é pessoa? Eu poderia brincar aqui e falar, pessoa é você. Mas não, vamos explorar dois filósofos. Nós temos um filósofo cristão, humanista, chamado Mounier, e nós temos alguém que era bem diferente de Mounier, que se chamava Kant. Como é que o Kant definiu pessoa? Ele falou o seguinte: pessoa não é recurso. Então, quando nós ouvimos falar em gerenciar recursos humanos, nós estamos deixando Kant, no mínimo, girar na tumba. Por quê? Ele diz que pessoa não é recurso. E por que não é recurso? Porque pessoa tem dignidade. Então, a pessoa tem dignidade e nós temos que pensar nessa dignidade ao lembrarmos de gerenciar, a arte de gerenciar essas pessoas. E esse filósofo cristão que eu comentei, o Mounier, ele diz que a pessoa, e ele é humanista, né, se caracteriza pela necessidade da autocriação. A pessoa, ela quer fazer alguma coisa que se autodesenvolva, que cresça. E não é só. A pessoa é alguém que quer comunicação. Ela precisa se expor, ela precisa dizer para o mundo a que ela veio. E, finalmente, e essa não está numa hierarquia, né, mas outra coisa importante que o nosso amigo Mounier nos dizia, é que a pessoa tem o impulso da realização. Então, quando nós estamos falando na arte de gerenciar pessoas, e é o nosso tema, nós temos que ter este pano de fundo. Nós estamos num processo de obter resultados, é uma arte onde tudo não é tão arrumadinho, depende da criatividade. Estamos lidando com algo, um ser que não tem nada a ver com caminhões, máquinas e motocicletas. Ele é humano.
E para isso, para começar a trabalhar, vocês me dão licença, deixa eu ficar à vontade. E vamos começar a trabalhar explorando já já o nosso primeiro bloco. Obrigado. Nós vamos falar a respeito agora de bumerangues. Claro que todo mundo sabe o que é um bumerangue, né? Aquela arma da Austrália que você joga e ela volta. É incrível como isso tem a ver com a ação gerencial. Vamos explorar um pouquinho isso, e eu poderia dizer que é o primeiro ponto para nós explorarmos a arte de gerenciar pessoas. Como é essa história de bumerangue e o que ele tem a ver com a arte de gerenciar? Deixa eu tentar desenhar para vocês aqui uma pequena coisa que vai nos ajudar a visualizar o que eu estou querendo falar. Nós temos aqui uma pessoa. Muito bem. Esta pessoa que nós estamos enxergando, ela de fato, existe uma situação psicológica que nos dá uma armadilha e que eu queria mostrar para vocês. Faz de conta, né? Eu não sou bom de desenho, faz de conta que isso aqui é um iceberg, tá bom? Um iceberg, nós sabemos, ele tem uma parte submersa bastante grande e um pouco acima da água que está aparecendo. Pois bem, quando nós enxergamos uma pessoa, nós estamos vendo somente um pouquinho do que ela é. E aí é que está a armadilha. Muitos empresários costumam falar para mim, aqueles meus funcionários, eles não funcionam, eu não sei o que fazer com eles. É interessante, eu poderia dizer que talvez os funcionários estejam simplesmente reproduzindo a imagem que vocês têm deles. Eu vou explicar como é que essa armadilha funciona. Vejam aqui. Aqui eu tenho um fato real, que pode ser, a pessoa chegou atrasada, a produção não está saindo como eu quero, alguém brigou, qualquer coisa do cotidiano de uma empresa. E pode ser uma meta não foi atingida. Quando nós enxergamos isso, nós não estamos enxergando o real. Essa é a armadilha que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Né? Nós estamos enxergando uma coisa que passa por um filtro. Que filtro é esse? Quando nós enxergamos a pessoa, aquilo que nós estamos, então, percebendo, não vai uma linha direta do real e do percebido. Dá uma volta. Dá uma volta por aqui. E o que tem aqui embaixo desse iceberg que é a verdadeira armadilha? Durante a nossa vida, nós encontramos subordinados, chefes e pessoas que têm comportamentos. Um mecânico não consertou o nosso carro e nos cobrou mais caro. A pessoa que veio pintar a nossa casa fez um serviço sujo. A nossa secretária errou ou erra sistematicamente quando tem que escrever uma carta. A gente começa a ter essas impressões de cada uma dessas pessoas e começa de uma maneira não crítica, aqui embaixo, começa de uma maneira não crítica a fazer julgamentos. Toda secretária é uma pessoa que atrasa, nenhum mecânico de automóvel presta. Deve existir mecânicos ruins e secretárias ruins, mas todos não são. Então, essa parte que aparece aqui embaixo, não crítica, nos faz cair uma verdadeira armadilha que, quando você está enxergando uma pessoa, você não está vendo a pessoa real, você está vendo a pessoa que você percebe, e você percebe essa pessoa através dos seus preconceitos, que aparece aqui embaixo. E daí? Isso pode nos dar uma belíssima tese de mestrado, mas que isso tem a ver com o pequeno empresário gerenciando no seu dia a dia? O que tem a ver é aqui que entra o bumerangue. O bumerangue é o seguinte, vai voltar para nós aquilo que nós estamos produzindo. E nós estamos produzindo aquilo que nós temos de preconceito e das nossas percepções. Vejam só, digamos que apareça numa organização um problema para ser resolvido. Então, um problema. O problema não precisa ser nenhuma crise.
Pode ser um belo problema. O que vamos fazer para investir um certo capital? Como vamos aumentar nossas vendas em 10%? Ou pode ser alguma coisa mais mesquinha. A pessoa estacionou o carro na vaga do diretor. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Nós podemos, se nós tivéssemos certeza e o conhecimento daquilo que é real, né, seria fácil. Nós sairíamos do problema, tomaríamos uma decisão correta, solucionaríamos o problema e o problema estaria resolvido. A complicação surge por causa do tal do iceberg que nós falamos. Na verdade, não passa por aqui. Passa pelo percebido. Esse é o nosso drama, não só do pequeno empresário, hein? Qualquer gerente de qualquer empresa. O problema, passando pelo percebido, nós vamos tomar uma decisão, não a correta, mas uma decisão viciada. E o que vai acontecer? Ao invés de solucionar o problema, nós vamos estar criando um problema junto deste. Nós vamos aumentar. Um autor chamou isso aí de profecia autorrealizável. O que significa profecia autorrealizável? Aquilo que você imagina que vai acontecer no seu relacionamento com seus empregados, vai acontecer de fato. Costumo dizer que se você trata um funcionário como um cachorro, mais dia menos dia, ele vai te dar uma mordida. Então, o jeito que você tem de lidar com as suas pessoas, com seus empregados, este jeito determina exatamente o comportamento que seus empregados vão ter. Primeira coisa importante da nossa história, antes de tentar gerenciar, é importante conhecer a si mesmo. O que será que eu penso das pessoas? Em resumo, uma visão otimista em relação às pessoas tende a criar pessoas colaborativas, pessoas amigas. Uma visão pessimista faz ao contrário. Você transforma as pessoas naquilo que, lamentavelmente, você não quer. E depois, quando você estiver encontrando com os amigos, vocês vão falar: olha, as pessoas são assim mesmo, não há o que fazer. Você as fez assim. Acho que ficou clara esta primeira lição. Tenha uma visão otimista em relação aos seus empregados. Eles são capazes. Vocês se lembram da definição que nós demos, que gerenciar era obter resultados, levando em conta as aspirações das pessoas? Eu acho que uma boa pergunta que nós poderíamos tentar responder agora era que tipo de aspirações as pessoas têm? E de que maneira eu posso atender às aspirações dessas pessoas quando elas são meus empregados? Não é tão complicado assim pensar nisso. Lembra que o ser humano é uma criatura complexa, ele não tem uma aspiração, tem muitas aspirações. Mas nós podemos tentar classificar algumas e falar de algumas delas de cada vez. Para começo de conversa, e só porque a gente precisa colocar as coisas em caixinhas para poder explicar direitinho, nós temos aspirações simples e aspirações complexas. Por enquanto, é o que precisamos e vamos trabalhar com cada um desses conceitos. As aspirações simples são aspirações que cada um de nós temos na hora que você vai procurar um emprego. Quem já teve que fazer isso na vida sabe que você vai procurar emprego em busca de um bom salário. Se um lugar te paga mais do que no outro lugar, você vai para aquele. Outra coisa que você quer quando está procurando emprego é que tenha conforto. Você prefere trabalhar em algum lugar que esteja próximo da sua casa do que trabalhar num lugar que esteja longe da sua casa. As pessoas normais são assim. A primeira aspiração que cada um de nós tem é a aspiração de ter um bom salário e a aspiração de ter um lugar de conforto onde nós trabalhamos. Primeira perguntinha incômoda que os consultores adoram fazer. Na sua empresa, os salários que os seus empregados recebem estão coerentes com o que eles deveriam ganhar no mercado, com o valor que eles sabem que tem? Ninguém é bobo, todo mundo sabe. É confortável trabalhar na sua empresa? A sala que os seus empregados, ou a oficina que os seus empregados trabalham, é do jeito que você gostaria de trabalhar naquele local? Então, é uma aspiração que as pessoas têm. Qual é outro conjunto de aspirações que as pessoas têm? As pessoas querem garantias
e querem justiça. O que é isso? Vocês imaginem uma empresa qualquer onde ninguém sabe se na semana que vem as pessoas vão estar empregados ainda. Qualquer balançazinha que pode dar, está vendendo menos, não sei o quê, começa a ter aquele arrepio dentro da organização, vai ter corte, olha o facão, como as pessoas costumam brincar nas empresas. Isso é horrível como ambiente de trabalho. As pessoas precisam se sentir garantidas naquele emprego. É mais ou menos como quem já está almoçando, o segundo medo que ele tem é de não poder almoçar no dia seguinte. Ele quer saber que vai poder almoçar todos os dias. E essa questão de justiça, o que é justiça? Numa pequena empresa, justamente por causa da proximidade, que todo mundo conhece todo mundo, as coisas tendem a ser resolvidas muito na base da amizade, hoje pode, hoje não pode, e assim por diante. Isso dá uma confusão dentro da organização. Crie regras na sua organização. É claro que eu não estou dizendo para vocês pegarem e transformar a organização de vocês num calhamaço burocrático, onde diga, olha, pode ir no banheiro às 10 horas da manhã. Não, não é isso. Eu quero dizer que os empregados devem saber com bastante clareza direitos e deveres. E o que vale para um, vale para todos. De novo, aquela perguntinha, isto existe na sua organização? Você tem feito isso na sua organização? O que mais que pode aparecer? E aqui, algo que nós pequenos empresários não temos problema. Nós temos todas as condições de, nas nossas empresas, criar um ambiente de amizade e de atenção pessoal. É muito difícil para um administrador de uma empresa gigante ter uma proximidade com o seu pessoal. Nós da pequena empresa é facílimo, nós estamos ali, nós conhecemos todo mundo pelo nome. Então, esta é uma vantagem que nós temos. Crie na sua organização um ambiente de amizade e de atenção. Aquilo que a gente sabe que todo mundo gosta de ter. A sua empresa deve ser um local gostoso de trabalhar. As pessoas devem se dar bem. Chopadinha na sexta-feira? Sim, por que não? Desde que não seja uma falsidade. Essas são as aspirações que nós estamos chamando de aspirações simples. Por quê? A condição que, se não existir, ninguém nem consegue trabalhar direito. E daí? Isso basta? Não. As pessoas têm aspirações um pouco mais complicadas. E é saber atender essas aspirações que distingue o bom gerente, aquele que tem técnica para gerenciar pessoas, que desenvolve isso com a sua arte, com a sua criação, daquele que não tem. A nossa função como gerente é energizar as pessoas. Vou falar um pouquinho a respeito dessa história de energizar as pessoas. Como é que eu posso energizar as pessoas? Ninguém vai botar um fio elétrico em alguém, né? Isso é piada. Nós precisamos pensar que as pessoas têm um tipo de aspiração um pouco mais complexa da comer, vestir, morar perto da empresa, etc. As pessoas gostam de ser diferenciadas. Quem de nós não gosta de saber que é diferente? Uma gravata que a gente usa nos distingue de outro que tem uma gravata diferente. A gente procura combinar, nem sempre acerta, mas a gente procura combinar uma gravata com a camisa e assim por diante. Nós queremos nos diferenciar da multidão. No mundo de hoje, onde todo mundo é igual, essa aspiração é muito forte. As pessoas gostam de ter o seu valor confirmado. Todo mundo sabe que é bom em alguma coisa. Nós, na vida comum, fora da empresa, os amigos sabem que você sabe fazer um bom churrasco, o outro sabe idiomas e assim por diante. Os empregados na empresa, eles sabem que tem um valor. Aquele que tem uma boa memória, aquele que tem uma habilidade manual fantástica, aquele que é simpático e conversa com todo mundo. Nós precisamos confirmar os valores dessas pessoas e dizer para elas que elas são importantes na nossa empresa. E aí vem uma questão que é meio delicada de tratar, mas eu não gostaria de deixar isso em branco. Eu queria falar de privilégios. Pode ter privilégio na nossa empresa? Deve, né? Aquele funcionário dedicado, que trabalha no sábado, no domingo, passa do horário,
e um dia ele precisa matar meio-dia para levar o filho na escola, ou a mulher ficou doente, ele deve ter privilégios. Deve. Ele pode, outros não. Que trombada esse conceito dá com aquele que eu falei agora há pouquinho, que as regras deveriam ser claras? A regra, e essa regra é muito importante, é que injustiça é tratar todos iguais, o bom e o ruim. Justiça é tratar desigualmente os desiguais. Os bons têm privilégios, os que não são bons não têm privilégios. O único cuidado que o amigo empresário deve ter é que isso deve ficar claro, não deve parecer protecionismo. Nós devemos dizer por que aquele pode e aquele não pode. Outra fonte de energia poderosa, e vocês vão achar que eu estou brincando, mas pense em você, se você não gosta de enfrentar um desafio. Vocês já repararam quando chega um computador novo na casa de alguém? Nem a mulher fala mais com o cara, ela fica no quarto lá, mexendo no computador, ele quer aprender a lidar com aquilo. Nós todos, nós humanos, né, independente de empresários ou empregados, nós gostamos de enfrentar desafios e de tarefas difíceis. Nós gostamos de tudo aquilo que significa um aprendizado para nós. Nós queremos aprender coisa. Nós gostamos de tudo que traz para nós um crescimento pessoal. De novo, aquelas perguntinhas que o consultor adora fazer. Na sua empresa, você tem dado tarefas complexas? É cada dia mais estimulante um trabalho na empresa de vocês? Na sua empresa as pessoas aprendem? As pessoas têm um crescimento profissional? Na sua empresa as pessoas crescem pessoalmente? Aquele boy que chegou humilde, tá, hoje em dia ele já está tudo à vontade, caminhando pela cidade. Ele não é mais um caipira. A sua empresa propicia isso? Isso energiza as pessoas. E, finalmente, outra grande fonte de energia, é óbvio, nós não poderíamos deixar de falar dela, dinheiro. Dinheiro, sim. Nada energiza mais as pessoas do que um bom cheque que corresponda àquele esforço que ele deu para a empresa e que ele sabe que merece. Às vezes nós damos tapinha nas costas e esquecemos do cheque. Deve vir junto. Tapinha com uma mão, o cheque com a outra. Isso é importante. Todo mundo deve ganhar? Não. Aqueles que dão uma contribuição significativa, marcante, que ninguém tem dúvida, essa pessoa tem essa aspiração de ser reconhecida através de um dinheiro, de um bônus, e que não tem a ver com o salário. Pagar salário justo não faz mais do que a sua obrigação. Agora, uma recompensa financeira, quando um cara estourou as vendas, ou quando ele inventou um jeito que melhorou a produtividade, nós temos que dar. As perguntinhas que eu gostaria de fazer na sua empresa, ao gerenciar, você aplica sua arte tentando alcançar as aspirações das pessoas? Na arte de gerenciar, é vital energizar as pessoas. Isso significa atender às suas aspirações mais complexas, tais como dar tratamento diferenciado aos naturalmente desiguais, propor desafios e estimular o aprendizado e o crescimento pessoal. Uma pergunta que, invariavelmente, em qualquer festinha que eu vou, em qualquer reunião ou intervalo de palestra, sempre chega alguém e pergunta para mim: Mário, o que eu tenho que fazer para gerenciar? Eu tenho que ser bonzinho ou tenho que ser rigoroso? Como é que eu faço para gerenciar bem? Geralmente essas pessoas estão querendo saber como é que elas devem fazer para que as pessoas obedeçam. Então a primeira regra do jogo gerenciar não é fazer com que as pessoas obedeçam você. Então, gerenciar é obter resultados através do atendimento das aspirações das pessoas. Então, vamos trabalhar não esquecendo este ponto de partida. Mas as pessoas têm razão. Se os empregados são complexos, se cada um é diferente do outro, e eu devo ter justiça, eu devo ter padrões, tudo aquilo que nós falamos agora há pouco, como é que, afinal de contas, que eu tenho que gerenciar? O que eu tenho que fazer? Então, aqui nós caímos numa dificuldade grande, mas que a gente pode caminhar para resolver. E eu queria chamar de novo a atenção para aquela diferença da arte, técnica e ciência. É preciso ter a técnica, mas, na verdade, na hora de usar a técnica, na hora de transformar
tintas coloridas num quadro, o pintor tem que saber como mistura as tintas, mas a hora de desenhar, de pintar um quadro bonito, ele é o artista. Então, o que nós vamos comentar aqui são técnicas que, para serem utilizadas, vai depender demais da sua arte. Para poder dar um pouco de ordem na nossa conversa, vamos admitir um conceito de prontidão. Então, existem pessoas prontas e pessoas que não estão prontas. Eu posso saber andar de bicicleta e eu posso não saber andar de bicicleta. Se eu sei andar de bicicleta, eu tenho uma prontidão para andar de bicicleta. Se eu não sei, a minha prontidão é baixa. Isso não significa que eu sou uma pessoa inferior, pior ou melhor. Significa que eu estou pronto ou não para isso. Então, nós precisamos trabalhar com dois tipos de prontidão nas pessoas. A primeira prontidão, o conhecimento técnico. As pessoas sabem fazer a tarefa que ela tem que fazer? Então, essa é a primeira prontidão. Vale desde o médico cardiologista, ele é capaz de abrir o peito de alguém, consertar o coração e costurar tudo, e tudo fica funcionando de novo? Então, ele tem essa prontidão, essa competência técnica. Ou pode ser alguém que vai operar uma máquina e nem sabe qual é o botão que aperta. Então, nós podemos ter essa prontidão ou não. Nós temos que justapor a essa ideia de prontidão aquilo que nós vimos a respeito das aspirações. Algumas pessoas, elas estão afim na organização, e eu queria abrir um parênteses enorme, talvez você seja responsável por isso, lembra do bumerangue? Estão lá simplesmente porque lá é confortável, a turma é boa, etc. Outras pessoas podem estar na organização porque a organização é um instrumento de crescimento, é um instrumento de desafio, ou porque até ganha bem quando o trabalho dela é excepcionalmente bom. É nesse ponto que nós, então, podemos juntar as duas classificações, a prontidão técnica e as aspirações simples ou complexas. Eu tenho aqui um pequeno quadrinho que vai nos ajudar a entender um pouco isto. Vejam só, vamos tentar entender um pouquinho o quadrinho. Eu tenho aqui pessoas experientes e pessoas inexperientes. Eu tenho pessoas que têm aspirações simples e pessoas que têm aspirações complexas. Como é que eu trabalho com esse quadro? O que ele pode me ser útil? Ele pode nos ajudar a enxergar 4 maneiras de tratar pessoas conforme a combinação desses elementos, a prontidão técnica e o grau de aspirações que elas têm. Vejam só. Nós podemos ter pessoas experientes e pessoas inexperientes. Sabe fazer o que tem que ser feito, sabe a tarefa, e pessoas que não sabem, são inexperientes. Nós podemos ter pessoas que têm aspirações simples. Elas querem trabalhar pelo dia a dia, pelo chequinho no final do mês e fim de papo. E nós podemos ter pessoas que têm aspirações complexas, como nós falamos agora há pouco. Quando nós combinamos essas duas variáveis, as aspirações e a prontidão, nós acabamos encontrando aqui 4 tipos de pessoas, e antes de entrar nessa explicação, eu queria fazer uma ressalva enorme. É um absurdo imaginar que a gente pode classificar a humanidade em 4 caixinhas. Isso aqui é apenas um guia, e é claro que as pessoas tendem a ser mais complexas. Mas isso aqui é uma boa ferramenta de trabalho. Vejamos. Uma pessoa inexperiente e aspirações simples é o próprio aprendiz, são os aprendizes. Uma pessoa que pode ter muita experiência, mas ainda é mobilizada pelas aspirações simples,